Boa tarde. O programa Eclésia está uma vez mais na sua companhia para lhes falar de uma forma diferente de falar da Igreja Católica, através da internet. A sua página é uma das primeiras presenças da Igreja Católica em Portugal na rede mundial de computadores. O padre Júlio Grangeia é pároco de Travassou, na Diocese de Aveiro, e possui no ciberespaço uma verdadeira paróquia virtual. Um local de acolhimento que sugere a boa nova do Evangelho de forma desinibida e tolerante. Na reportagem que lhe sugerimos, vamos conhecer um homem fascinado por Cristo e pelas novas tecnologias. Links, browsers, cookies, modems, downloads, servidores ou homepages. Um vocabulário recém-nascido, incompreensível para muitos e, afinal, não sendo qualquer forma de Esperanto, é hoje a linguagem universal desta aldeia planetária. Falamos, pois, da internet, da net ou da web, ou melhor ainda, da World Wide Web. Na ponta dos dedos, a autoestrada da informação. E para aqueles que, apostados no anúncio do Evangelho, na difusão da Boa Nova, empenhados num cristianismo que há 2000 anos não conhece fronteiras e quer tocar toda a humanidade, que oportunidade representa esta dádiva da tecnologia? Um sinal dos tempos que não pode ser ignorado. Um dia o Papa perguntou: nós estamos nisso da internet? Confrontado com uma resposta negativa, não hesitou. Comecem a trabalhar nisso amanhã. Nasceu assim o endereço www.vatican.va. Porém, a Igreja em Portugal estava também na internet. A Igreja, ou melhor, um dos seus padres. No ambiente rural do concelho de Águeda, a paróquia de Travassou cruzou em 1997 pela primeira vez o ciberespaço. Uma aventura comandada pelo padre Júlio Grangeia. Nasceu há 42 anos em Ilhavo e cedo se deixou fascinar pelas tecnologias. A internet era ainda desconhecida e já este sacerdote navegava pelas ondas do éter através da banda do cidadão. Eu sempre gostei muito assim, de eletrónicas, estas coisas, luzes psicadélicas. Eu, de facto, tive como hobbies o falar através da rádio Banda do Cidadão e por aí fora e por aqui. Já dá um pouco uma amostra daquilo que, de facto, da minha sensibilidade para estas coisas. Depois, entretanto, começava-se a falar de computadores. Vi um colega meu, que por acaso agora neste momento até é pároco de Fermentelos, que tinha um computador, uma grande máquina, uma grande caixa, que até me tinha impressão. Comecei a dar conta, por aquilo que ele me mostrava, que afinal de contas poder-se-ia tirar proveito e partido desta grande máquina que servia para alguns para jogarem, para outros servia para outros aspectos mais técnicos e mais profissionais, e de facto esse colega deu-me a entender que poderia eventualmente também servir para a Igreja. Daí que até à compra de um 086, foi o primeiro, uma grande máquina de todo tamanho, foi um passo. E depois que se começou a falar na internet, isto em 1990 e qualquer coisa, quando começou a aparecer o www, o World Wide Web, a larga teia mundial, pronto, vamos ver o que é que isto dá, vamos ver o que é que, de facto, o que é isso. E o que deu, nem o padre Júlio imaginava. A originalidade de um padre na internet chamou assim as atenções dos meios de comunicação social. Basta consultar a sua página para deparar com um rol imenso de reportagens televisivas para os diversos canais, artigos na imprensa escrita que noticiavam a boa nova de um padre que se encontrava agora online, para a escala planetária, fazer aquilo que os colegas faziam nos limites da paróquia. Mas o padre Júlio não gosta que o identifiquem imediatamente como padre. E não é porque não gosto de ser padre, pelo contrário, é porque gosto de ser padre. Só que gosto de ser padre e gosto que as pessoas me reconheçam como padre, não pelos tiques, que às vezes, como em qualquer outra profissão, às vezes nós também temos e que nós também adquirimos, não pela forma de vestir, não pela forma de falar, sei lá, de uma forma pausada, compassada, com o sujeito e o predicado e o complemento direto, sempre de facto de uma forma serena. Não, eu acho que de facto uma pessoa é aquilo que é
eu sou padre aqui, fora daqui, e pelo facto de ser padre, não tenho necessariamente que adotar uma máscara, ou um protótipo, ou um estereotipo, ou um standard daquilo que é padre. Padre, há padres que são calmos, há padres que são, de facto, mais extrovertidos, há padres que são mais introvertidos, há padres que são mais metidos com eles próprios, há padres que, de facto, que são assim mais explosivos, se calhar eu sou um bocado assim, e, portanto, eu achei que era importante dizer isso às pessoas, até para que as pessoas não generalizassem, como às vezes acontece na igreja, porque é assim, veio um padre que é assim, ou uma pessoa da igreja que é assim, e geralmente uma situação menos boa, logo, pensam eles, todos são assim. E eu quero dizer, de facto, às pessoas que, assim como eu, há muito boa gente, padres também, que, apesar de serem diferentes daquilo que, eventualmente, algumas pessoas, porventura, possam pensar, que os padres também podem ser de outra forma. E, como digo, acho que um dos segredos que eu realmente, sem querer, foi precisamente dar uma mostra higiênica, simples, próxima das pessoas, daquilo que o padre é. Por isso é que, de facto, eu podia estar lá em Cabeção, não tenho nada contra os cabeções. Eu podia estar lá, de facto, todo engravatadinho, como ele for. Não tenho nada contra as pessoas, até porque de vez em quando também ando assim. Mas eu quis mostrar mais o padre, que também é padre e que também é pessoa, e que também anda de calças de ganga, se for necessário, e que também anda em fato de treino, às vezes nos poucos tempos livres que eu tenho, e nas férias e não sei mais quantos. E de propósito eu até coloquei assim, eu sou fulano tal, nasci em Val de Ilhavo, que é uma terra em Ilhavo, perto de Ilhavo, nasci lá, eu de facto sou padre, fui ordenado aqui, e ao clicar aqui vê-se a minha ordenação. Nos meus tempos livres gosto de andar assim, e ao carregar, ao clicar na palavra assim, aparece em fato de treino. Nos meus tempos livres também gosto de falar via rádio, e a pessoa ao clicar aparece-me para tornar próximo de facto das pessoas. E depois brincar com coisas sérias, mas brincar da melhor maneira. Por isso é que na minha página tem o diabinho e tem o anjinho. E eu tenho que dar um ar de humor a esta história, que é para as pessoas verem que os padres não são os homens de Deus que andam para aqui. Que os padres e a igreja não é de facto para pessoas tristes, é para pessoas de facto que têm sentido de humor. E por isso é que na minha página, ao clicar no diabo, aparece a minha fotografia. Não é que me sinto um diabo, se calhar sinto mais diabo do que anjo, não é? Mas brincando um pouco com esta história. E o que é curioso é que, se calhar, por causa do diabo, ou por causa do diabinho, ou por causa do anjinho, ou por causa desta forma sem complexos. Cada pessoa me pergunta se eu não sei, vou estudar, vou procurar. E eu acho que é aqui que está, me parece, o segredo da proximidade com as pessoas. Quando às vezes há pessoas que ainda hoje, quando estou a falar com elas, quando elas me procuram e quando me colocam algumas questões, e ainda há muita gente que duvida. Então, o senhor é padre? Sou padre. Então, o senhor é padre aonde? Sou padre em tal sítio, não sei. Ora, prova lá que o senhor é padre. Então se o senhor é padre, eu sou freira. Há pessoal aqui ainda não morre de esquema, que acha que os padres, de facto, não andam nestas coisas. Mas andam. E o Padre Júlio foi um dos pioneiros neste ciberespaço, onde se comunica muito, mas raramente se vê a cara do interlocutor. Aparentemente uma barreira, mas também a oportunidade para a abertura do espírito. Um meio frio, impessoal, dirão muitos, mas que gera como nenhum outro a proximidade, trazendo ao de cima o íntimo de cada um. Eu diria que a internet, até pelas vantagens, que noutros aspectos são desvantagens, mas aqui são vantagens, que ela encerra, nomeadamente de proteger a pessoa com o tal nick. Isto é o outro lado da medalha, mas de facto vem responder um pouco a essa questão. Porque a pessoa defende, está protegida. Eu chamo-me Júlio, mas lá posso ser o exterminador. Isto é só um exemplo. Eu sou homem, mas lá posso ser mulher. E a pessoa está à vontade. E estando à vontade. E por outro lado, também, e agora indo para aquilo que nos interessa, como tem um padre do outro lado, quer melhor, a pessoa não perde nada em se abrir, e por outro lado tem alguém qualificado que pode dar as respostas que de outra forma se calhar até teria vergonha em perguntar. E por isso, como digo, cria-se uma empatia tão grande, cria-se uma proximidade tão grande, cria-se realmente uma pessoalidade tão próxima que às vezes chega mesmo a ser impressionante. Eu tenho encontrado pessoas que têm feito confidências muito mais profundas, às vezes até,
do que até nas próprias confissões reais. Eu não confesso, não se pode confessar através da internet, embora muita gente me tenha procurado nessa linha, mas na prática também não é isso que as pessoas querem. Eu já me dei conta que, no fundo, o que as pessoas querem não é confessar-se. O que as pessoas querem é desabafar. O que as pessoas querem é partilhar os seus problemas. E hoje uma pessoa vai partilhar com quem? Uma pessoa vai falar de si a quem? O que nós vemos é que é só traições, desilusões, e, portanto, a pessoa não tem ninguém com quem se fale. Por outro lado, está na internet, está comodamente instalada na sua cadeirinha, no seu teclado, está devidamente protegida com o seu nick, com a sua máscara, com o nome que a pessoa inventa e que, para todos os efeitos, é aquele nome que passa a vigorar como oficial. E, a partir daí, tem a hipótese, de facto, como digo, de dizer aquilo de mais profundo que ela própria tem. É por isso que eu acho também, e tem sido uma das grandes caminhadas que eu tenho feito, e às vezes é complicado, é a tolerância. Porque uma pessoa, antigamente era vermelho, branco e azul. Porquê? Porquê? Porque sim, porque é vermelho, amarelo e azul. E tinha que ser vermelho, amarelo e azul. Hoje, há o vermelho, o amarelo e o azul, e o às pintinhas, e o às cor-de-rosas, e não sei mais quantos, e é este tipo de pessoas que nós encontramos. Uns que são cristãos, outros que são, de facto, praticantes, outros que não ligam nada, outros que são ateus, outros que são agnósticos, uns que são homossexuais, outros que são disto e que são daquilo, e que falam disto com a maior naturalidade do mundo. Uma pessoa não está aqui para dar receitas. Isto está bem ou isto está mal? Para já vamos ouvir, porque o que interessa não é a prostituição, é a prostituta. O que interessa não é a homossexualidade, é o homossexual. O que interessa, de facto, é a pessoa. E vamos falar de pessoa para pessoa. E às vezes uma pessoa diz, não é dizer amém. Eu às vezes tenho encontrado pessoas a quem eu não me identifico e digo, ao meu caro amigo, minha querida, eu não digo amém porque eu não concordo com isso. Agora respeito. Tento respeitar. E quando o pessoal vê, de facto, que há pelo menos uma tentativa e um esforço de conhecer o outro por aquilo que ele é e não pelo rótulo que tem, é giro. É giro porque, entretanto, a pessoa... Eu tenho amigos agnósticos. Eu tenho amigos ateus. Pessoas que, ao ver a minha página, me dão um estímulo. Ó padre, algumas até estão inclusive no meu guestbook, no meu livro de visitas. Eu não sou cristão, não ligo nada a essas coisas, mas admiro a sua coragem. A coragem de quem arrisca, de quem ousa. Na internet, este homem abriu uma paróquia virtual, uma porta de entrada sempre aberta, uma porta que acolhe sem impor condições. O resultado foi uma multidão sedenta de respostas que o mundo não dá. O que as pessoas querem mesmo é estes valores, com aspas ou sem aspas, que existem hoje e que não saciam. Na prática, isto pode resolver o problema momentaneamente, hoje, amanhã ou além. Mas na prática, aquilo que as pessoas querem é muito mais do que isso. E quando a pessoa lhe acena com um bocadinho, como a samaritana, com um bocadinho desta água viva, só que tem que dar em doses industriais, não pode dar em doses industriais, senão o pessoal morre afogado. Tem que dar assim como quem não quer a coisa. Como quem não quer coisas assim, um cheirinho e tal, por forma a que as pessoas depois vão... Então, mas como é que é isso e tal, não sei mais quantos. Então, e o senhor gosta de ser padre e tal, não sei o quê. E depois uma pessoa pega nessa história e quando a pessoa vê, realmente e tal, mas eu pensava que e tal. Não, mas olha que talvez esteja enganado, porque também é assim, assim engraçado. Né? E começa-se lentamente como quem não quer a coisa. É por isso que às vezes a conversa começa a ser uma conversa de chacha. Olá, tudo bem e tal, dou teclas, aquele paleio, não é? Dou teclas e não sei mais quanto, e às páginas tantas, quando a pessoa começa, porque eu estou no meu canal e às vezes estou incógnito noutros canais. Eu de facto, eu tenho uma profissão assim um bocadinho esquisita e tal, assim para fazer render o peixe. Porque uma pessoa não pode dizer logo, senão o pessoal foge. Então, mas o que é que será? Devia ter de adivinhar. Que é pouco frequente e tal. E depois o pessoal começa a não sei o quê. Não, sou padre. O quê? Não acredito e tal. Começa a criar logo um clima de abertura que é de facto extraordinário. E eu acho que a Igreja tem que aprender a usar o marketing. Não no sentido de levar as pessoas a comprar o produto, até porque o nosso produto não é nenhuma banha da cobra. É um produto que na minha perspectiva é algo sério, como é óbvio, e que realiza as pessoas, mas é como todas as coisas, se as pessoas não sentem necessidade, temos que primeiro criar essas necessidades. Temos que primeiro fazer sentir à pessoa que a pessoa é mais feliz
se for por um outro tipo de caminhos. Mesmo que, eventualmente, ela procure outros caminhos que pensa que lhe dá a realização, mas que mais tarde ou mais cedo não dá. E, portanto, uma pessoa tem que desmascarar um pouco aquilo que parece que é bom, mas que não é, e tem que mostrar um pouco aquilo que é bom, mas que às vezes está mais encoberto. E é nesta descoberta gradual, a pouco e pouco, que se vai fazendo, de facto, eu diria, a evangelização. E, sobretudo, dizer que Jesus Cristo é esta boa nova, é esta boa notícia. Porém, os profetas nem sempre são compreendidos e os que ousam ir mais além arriscam a incompreensão e a desconfiança. Eu tenho mais medo daqueles tipos que são ultra católicos, até metem impressão, é só Deus, é só Jesus Cristo, é só Maria e a paz do Senhor esteja contigo e não sei mais quanto, assim. Poxa, não é que tenho nada contra isso. Só que, de facto, não é assim que vamos lá. Não é assim que vamos lá. É preferível falar de coisas normais e como quem não quer a coisa, indo dando aos poucos e poucos. Porque senão, de facto, não... as pessoas têm que descobrir que este Deus é um Deus amigo. Há tempos encontrei um fulano que era catequista numa das paróquias de uma das nossas dioceses do nosso país, e às páginas tantas ele perguntava-me, ele estava pouco convencido que eu era padre. Então o senhor é padre? Sou. Então o senhor é padre onde? Sou padre em Travassou e em Ós da Ribeira, que são duas paróquias do concelho de Águeda. Então se é padre, ora diga-me lá quais são, o que é que ele me perguntou? Quais são os inimigos da alma? Pá, os inimigos da alma. Valha-me Deus, não havia necessidade. Os inimigos da alma. Sim, então porque eu sou catequista e eu ensino isso aos meus meninos e eles sabem isso tudo de cor. Se o senhor é padre, tem que saber estas coisas. É evidente que eu sabia quais são os inimigos da alma, mas é evidente que hoje estar a falar inimigos da alma, isso é no Concílio de Trento, eu não sei mais quantos, quer dizer, já estamos no Concílio Vaticano II, em que Deus é amor, em que Deus de facto é boa nova, em que Deus é libertação, em que Deus é evangelion, em que Deus de facto faz esta caminhada connosco em Jesus Cristo. Deus é amor, Deus é tolerância em pessoa, Deus é alguém que não marginaliza. Deus é alguém que quer que nós estejamos no mundo e é neste mundo que nós temos que o construir e que o fazer mais mundo, mais bonito. E, portanto, vem-me este gajo dizer quais são os inimigos da alma. Quer dizer, os inimigos da alma, de facto, mais do que dizer, foi aquilo que eu depois tive a ocasião de dizer, olha, não sei se tu ensinas isso aos teus meninos, aos teus catequizandos, mas olha que eu acho que não estás no caminho certo. Não é porque mais importante do que descobrir quais são os inimigos da alma, tens que saber mais quais são os amigos do homem. O que é que faz a felicidade do homem. O padre Júlio saiu da linha. Ainda bem. É um padre diferente. Ou melhor, padre como os outros, mas com vontade de agarrar os desafios e levar a boa nova ainda mais além. E ela passa, com maior ou menor velocidade, depende da qualidade da ligação. Ou nós, Igreja, continuamos, entre aspas, a pregar cada vez mais para os nossos, e já são poucos os que lá vão, e muitas vezes os que lá vão só ouvem aquilo que lhes interessa, ou nós abrimos horizontes para os pagãos, entre aspas, para os gentios, entre aspas, desta enorme aldeia global que mesmo sem se dizerem cristãos, andam como uma samaritana à procura de água viva, andam como o filho pródigo, muitas vezes experienciando experiências em que se encontram muitas vezes a lidar com porcos, e o que elas querem no fundo é o amor do Pai. O que elas querem no fundo é este Deus que é misericordioso. E querem sobretudo alguém que lhes diga, que lhes ensine um pouco como é que se aprende a conhecer este Jesus que é amor, este Jesus que é boa nova, este Jesus que é libertação, este Jesus que é amigo dos marginalizados, dos solitários, que é amigo, sobretudo, daqueles que não têm amigos. E, sobretudo, quando há pessoas que encontram alguém disponível para tentar responder, eu já não chego para as encomendas, meu caro. Eu chego a receber 30 e-mails por dia. Agora digo, como é que eu não tenho hipótese? Eu não tenho hipótese. Porque com a escola, com as paróquias, depois com o tempo que estou online, como é que eu vou, de facto, responder a isto? Vou respondendo aos bocadinhos. Há pessoas que já me mandaram um mail umas 2 ou 3 vezes. Padre, ainda estou à sua espera. Ainda estou à espera da sua resposta. Eu sei que o senhor tem muito que responder e muito que fazer, mas não se esqueça, por favor. Isto, de facto, deixa-me... no comment. Uma pessoa fica... Mas eu acho que é uma pena. É um
é um pecado gravíssimo de omissão se a Igreja não vai ao encontro desta gente. E não é gente como eu, em part-time, tem que haver gente em full-time. Mas, de facto, eu julgo que, sem perda de tempo, a Igreja tem que caminhar, de facto, rumo a este novo mundo, que às vezes é imundo, mas que também tem muitas luzes. Uma boa nova que parte de Travassou e chega a todo o mundo. O entusiasmo online deste homem para que o sacerdócio é, acima de tudo, o privilégio de estar ao serviço do outro e colorir a vida com as cores da tolerância. Padre Júlio Grangeia, o Evangelho em banda larga.